Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu venho aqui trazer mais uma vez uma palavra forte, uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai começar a enxergar por que você passa por tantas lutas. Eu tenho certeza que esta mensagem vai trazer paz, direção, você vai se sentir muito mais confiante e principalmente você vai conseguir se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre o papel que as provações têm na nossa vida. Afinal de contas, todos nós passamos por momentos ruins, não é verdade? Quem nunca sofreu uma injustiça, uma perseguição? Quem nunca foi caluniado e teve a sua honra colocada em dúvida, não é verdade? Eu mesmo, irmãos, já passei por muitas situações que vocês nem podem imaginar. Mas hoje eu agradeço ao Senhor por tudo que eu passei, pelos desertos que pareciam que nunca iriam acabar. E hoje eu vejo quantas lições preciosas Deus me ensinou e por isso eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi ao longo da caminhada e ao final eu quero orar por você, pela sua família. Eu sempre tenho orado aqui por vocês e eu posso dizer com certeza, com firmeza, Deus tem algo grandioso na sua vida. A Bíblia diz que os planos do Senhor são de bênçãos e são de paz, para nos dar um futuro abençoado. Então, meu irmão, pode ter certeza, as lutas que você tem passado parece que estão aumentando, mas é porque o diabo sabe que Deus está preparando algo grande e por isso eu sempre peço que vocês continuem comigo aqui. Não podemos quebrar essa corrente de fé, essa corrente de oração, ela tem crescido cada vez mais e é tão importante também que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, sempre quando terminar a oração, eu peço para você compartilhar. É só você clicar no botão compartilhar que está bem aqui abaixo do vídeo e também inscreva-se no meu canal. Irmãos, muitos de vocês têm me acompanhado aqui, mas ainda não se inscreveram ou então não ativaram o sininho da notificação. E é por isso que muitas vezes vocês não são avisados, tá ok? Então clica no botão inscrever-se, vai lá no sininho, eu vou esperar um pouco até que você faça isso, porque eu quero te abençoar todos os dias. Eu quero ajudá-los a ter intimidade com Deus. Irmãos, a minha avó, ela foi uma mulher de oração, uma mulher de fé. E sempre quando as pessoas pediam oração a ela, sabe o que ela dizia? Olha, eu até posso orar por você, mas a água que eu bebo não pode matar a sua sede. Irmãos, eu acho isso muito profundo e por isso eu digo a vocês, vocês podem ter um relacionamento com Deus. Vocês precisam ter intimidade com o Senhor. Por isso é tão importante você ouvir a palavra aqui e também orar junto comigo. Amém? Eu tenho recebido diversos testemunhos, as pessoas me param na rua e elas comentam o quanto Deus tem feito na vida delas. Ontem mesmo uma mãe me disse que ela ouviu a minha oração lá no quarto do filho dela e ela achou aquilo muito estranho porque o filho não tem esse hábito de ouvir orações. E quando ela chegou lá no quarto, irmãos, para surpresa dela, o filho dela estava ajoelhado, chorando. E ela então ficou quietinha, ela deixou ele lá na presença do Senhor. E ela me contou esse testemunho tão lindo. Então eu não tenho dúvidas de que essa obra não é minha. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E desde já eu te agradeço, porque toda vez que você compartilha, você também está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E antes de começarmos a mensagem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um outro testemunho também maravilhoso de um homem chamado Miguel. Ele mora lá no Acre, ele é caminhoneiro e ele diz que sempre quando ele entra no caminhão ele faz uma oração e ele deixa tocando as orações do meu canal. E esses dias atrás, logo depois que ele fez a oração da noite, ele estava dirigindo rumo ao litoral da Bahia quando ele ouviu uma voz falar ao seu coração: Miguel, para o caminhão ali no posto. Aquele motorista então começou a falar com Deus: Deus, mas eu não posso parar aqui porque eu já abasteci o veículo e eu preciso chegar com a carga em Salvador antes de amanhecer. Mas então esse moço me disse que naquela hora o coração dele fechou, o coração dele estava muito apertado e ele sentiu Deus falando com ele novamente: Miguel, para o caminhão no posto. E o que é mais interessante, irmãos, naquela oração que eu estava fazendo à noite, eu estava falando da importância da gente obedecer a Deus nos pequenos detalhes. E foi então que ele pensou: não pode ser coincidência, o pastor está falando exatamente sobre isso. E foi então, irmãos, que sem entender o que estava acontecendo, ele desceu e ele sentiu um cheiro de queimado muito forte que estava vindo debaixo do caminhão.
era um problema grave no freio do caminhão. Então um mecânico que trabalhava na oficina do posto, ele deu uma analisada no caminhão e ele disse para Miguel que se ele continuasse a viagem, com certeza ele sofreria um acidente na serra que estava se aproximando. Então naquele momento, esse irmão caiu de joelhos no chão e ele chorou agradecendo a Deus pelo livramento. Aquele mecânico consertou o defeito e poucas horas depois Miguel seguiu viagem. Glória a Deus, irmãos, olha que história maravilhosa, não é verdade? Eu me lembrei aqui do meu sogro, ele sempre fala isso para mim. Quando alguma coisa está te impedindo de viajar, quando algo aparentemente ruim acontece, simplesmente agradeça ao Senhor. Você não sabe o que tem lá na frente. Talvez Deus já esteja te livrando, te dando um grande livramento. E é por isso que é tão importante obedecermos a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos começar com a mensagem agora e depois nós já vamos orar. Mas o que eu senti no meu coração aqui é em relação a vocês que têm passado por provações, por lutas. Você está debaixo muitas vezes de opressão maligna e você nem sabe o porquê você fica triste, porque você se sente sozinho, vem aquele aperto no coração e você começa a pensar em morte, você começa a pensar em derrota. Irmãos, nós não podemos subestimar o poder do inimigo. O diabo, ele é astuto, ele muitas vezes sopra na nossa mente tantas mentiras. Mas uma coisa nós devemos ter certeza, Deus está no controle de tudo. O poder do inimigo é limitado, ele não pode tentar contra a sua vida sem a permissão de Deus. Por isso, irmãos, eu quero falar aqui sobre provações, momentos difíceis que você tem vivido. Eu quero te mostrar aqui 3 razões por que você tem passado por lutas. A primeira delas é que as provações servem para te fazer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, eu estava lendo aqui Mateus capítulo 9, que fala daquela passagem em que um homem paralítico foi levado numa maca pelos seus amigos e eles então não conseguiram entrar na casa porque havia uma multidão lá na porta e Jesus estava lá dentro da casa. Eles então tiveram tanta fé e eles conseguiram subir o amigo lá pelo telhado e eles abriram o telhado e desceram aquele homem paralítico. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse o seguinte: olha o que está escrito no versículo 2. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E então, naquele momento, alguns religiosos que estavam ali começaram a questionar Jesus e eles disseram: quem é você para perdoar pecados? Mas então Jesus deu uma resposta para aqueles homens, está no versículo 6. Olha o que está escrito. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha que lindo, irmãos, olha que testemunho maravilhoso. Imagine alguém que não pode andar, pense em alguém que não pode fazer nada e depende totalmente das outras pessoas. A paralisia realmente é um desafio, é uma provação na verdade, e era essa a situação daquele homem. Mas a Bíblia diz que Jesus viu o paralítico além do seu problema físico. Ele enxergou o seu problema espiritual e perdoou os seus pecados. E aí fica a lição aqui para nós, irmãos. As lutas que nós passamos e que nos paralisam são mais do que situações físicas ou emocionais. Elas são espirituais, causadas pelos nossos pecados. É por isso que você precisa pedir perdão a Deus por tudo que você tem feito e você precisa ter um encontro com Ele, para que o Espírito Santo te toque e Ele te cure de uma vez por todas. Então essa é a primeira razão por que a gente passa por provações, porque Deus está permitindo isso para nos atrair até Ele, nos convencer dos nossos erros, das nossas atitudes erradas, e pela sua graça Ele vem transformando o nosso coração e Ele então nos dá a salvação quando colocamos a nossa fé em Jesus. Amém? E em segundo lugar, as provações servem para revelar até que ponto a palavra de Deus tem profundidade na sua vida. Se nós lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ver Jesus contando a parábola do semeador. E quando ele falou sobre as sementes que são lançadas no terreno pedregoso, cheio de pedras, ele fez a seguinte afirmação. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 4, o versículo 16 e o 17. Olha o que está escrito. Como a semente lançada em terreno pedregoso, muitos ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus está dizendo sobre as pessoas que não têm profundidade com a palavra. Então, quando vem uma provação, quando alguém critica a sua fé, alguém te desmoraliza, alguém zomba de você, é nessa hora que a sua fé está sendo provada. Porque as dificuldades, elas são importantes para revelar se nós realmente estamos com fé em Deus ou se simplesmente é algo passageiro, é algo superficial. E essas provações, irmãos, também é para mostrar para as outras pessoas o quanto você está firme com Deus, o quanto Deus está na sua vida. E a Bíblia diz no Salmo 40, o versículo 3, que muitas pessoas verão essas coisas, elas temerão e passarão a confiar em Deus. Então é essa certeza que você tem que ter no coração. Tudo está sendo observado por Deus, pelo diabo, pelas pessoas, e você precisa ter uma atitude de fé. Não é hora de você abandonar o barco, mas é hora de você ficar firme. Amém? Ai de nós, irmãos, se não fossem as provações, se não fossem os desertos, nós não teríamos estrutura para suportar as bênçãos. Isso mesmo, as bênçãos trazem também um peso, porque é um peso de responsabilidade, de maturidade que nós devemos ter. E é por isso, irmãos, que as provações vêm para nos firmar cada vez mais na presença do Senhor. E eu quero ler um versículo que está em Romanos capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Irmãos, por fim, eu quero dizer para você que as provações, elas servem para nós ajudarmos os outros que estão passando pelas mesmas lutas. Não adianta, irmãos, é através das tribulações, dos sofrimentos, que nós temos a oportunidade de conhecer a graça, a misericórdia, o amor e a presença de Deus na nossa vida. São nesses momentos também que nós recebemos o consolo do Espírito Santo, o mesmo consolo que Jesus recebeu no Getsêmani, quando ele estava passando por tantas aflições, ao saber que ele seria morto. Se você ler na sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 1, lá está escrito que Deus nos consola em todas as tribulações, para que a gente console os outros com a mesma consolação que nós recebemos. Então, meu querido irmão e minha irmã, esse sofrimento que você está passando, essa dor que você está sentindo, é para que você consiga entender o que muita gente passa, e Deus pode te usar. Quantas vezes eu contei os meus testemunhos aqui, as minhas experiências, e isso serviu de refrigério para muita gente. Talvez você que está me ouvindo aqui, você tenha algum testemunho para contar de algo que Deus fez na sua vida, porque você se inspirou em alguém, em alguma vitória que outra pessoa teve e você começou a acreditar que com você também daria certo. Então essas são as razões, irmãos, porque a gente passa por lutas. A gente não entende, a gente chora, muitas vezes até se desespera, mas Deus está no controle. Então aquieta o teu coração e eu quero orar por você agora. Se você puder, você vai orar também. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado de uma maneira tremenda, maravilhosa. Pai, quantas vezes nós pensamos em desistir, mas o Senhor nos sustentou com as tuas poderosas mãos. Quantas vezes, meu Pai, o choro, ele percorreu sobre o nosso rosto. Quantas vezes as lágrimas eram o nosso único consolo, mas o Senhor recebeu cada uma delas. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Se nós acordamos hoje, é porque o Senhor ainda tem um propósito na nossa história. E, meu Deus, eu não conheço pessoalmente cada um desses irmãos, mas eu te peço, meu Pai, cobre cada um deles com o teu sangue, Jesus. As tuas mãos ensanguentadas sejam colocadas sobre a vida de cada pessoa, que cada pessoa seja liberta, transformada, livre de toda a opressão maligna. Tem pessoas aqui, meu Pai, que não têm conseguido orar, elas estão amarradas espiritualmente, a vida está travada. Meu Pai, não permita que elas continuem assim. Eu repreendo toda obra maligna, todo plano de Satanás seja frustrado em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, eu te peço de uma vez por todas, fortaleça essa pessoa e dê graça para ela suportar as provações.
Pai, que ela não se sinta mais sozinha nos seus momentos de dor e tristeza, porque eu tenho certeza que tudo está debaixo da tua direção, da tua vontade soberana. Oh, meu Pai, mostra a esse irmão e essa irmã que o Senhor está bem aqui, batendo na porta de cada coração, esperando que essa pessoa abra, esperando que essa pessoa entregue os problemas e a vida dela nas tuas mãos. Pai, eu te peço, receba cada pessoa no teu altar. Essa pessoa que está doente na alma, doente no corpo, Jesus, cura ela agora. Eu ministro a cura do Senhor. Está vindo da cabeça à planta dos pés. A libertação espiritual está acontecendo agora e o perdão dos pecados. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te entrego cada uma dessas pessoas e eu já te agradeço por essa corrente de fé que não foi abalada, não foi quebrada, porque muitos têm compartilhado, Pai, e essa corrente vai crescer. Eu profetizo que será um novo tempo a partir de hoje. Este canal vai crescer para a honra e glória do Senhor e mais vidas serão salvas, tocadas e abençoadas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti.
Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois.
Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das tuas asas. Que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho.
Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.